CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. O nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo formado pela Exalc Universidade de São Paulo, mestre e doutor em administração pela FEA Universidade de São Paulo. É professor titular dos cursos de administração da FEA Ribeirão Preto USP desde 1995 e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas desde 2018. É professor visitante internacional da Purdue University de Indiana, Estados Unidos, Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Pretória. É especialista em planejamento estratégico e membro do Conselho da Associação Mundial de Alimentos. Publicou mais de 50 livros com sua equipe em 10 países e mais de 100 artigos em revistas científicas internacionais. Professor Marcos Fava Neves, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer tê-lo conosco. Gelson, o prazer é todo meu, eu gosto muito desse time de vocês aí, gosto demais dessa turma. Muito obrigado pela gentileza, professor, de nos atender. Professor Marcos Fava Neves, que fala conosco desde Ribeirão Preto, São Paulo. Professor, vou começar com uma pergunta genérica. De novo, o agronegócio brasileiro salvando a lavoura, literalmente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses números. A minha dúvida é, realmente é um momento incrível, o melhor momento do agronegócio brasileiro, ou nós também sentimos o tranco da pandemia, professor? É uma história muito interessante, Gelson, porque tivemos períodos muito nervosos nesse ano, principalmente quando nós fomos surpreendidos com essa história do isolamento e da pandemia. Você vê que na virada do ano pouca gente estava falando disso, né? Uhum. Estávamos perante um dos melhores anos para a economia brasileira, com inflação baixa, taxa de juros baixa, confiança voltando, câmbio bom para quem produz no Brasil. E aí fomos surpreendidos, né? Durante as férias aí de janeiro com uma situação que tornou-se surreal, né? As pessoas que estão nos ouvindo aí, parar para pensar o que nós tivemos nesse primeiro semestre foi algo surreal nas nossas vidas. Então, no começo, estava todo mundo animadíssimo. Aí veio a pandemia, nós, de certa maneira, ficamos muito preocupados com possibilidades de contaminação generalizada, o risco de vida das pessoas, interrupções em rodovias, em portos, e aí entrou pânico, né? O etanol parou de ser consumido, produtos estragando, né? Flores que tem no canal de eventos, tudo sendo perdido. Houve um momento ali de pânico em março, início de abril, e aí de repente o que nós percebemos foi que o agro continuou trabalhando com medidas de segurança. A desvalorização que a nossa moeda teve impulsionou de uma maneira impressionante as nossas exportações. Uhum. E a safra foi sensacional. Nós estamos com uma safra recorde, o clima contribuiu, algumas regiões tiveram logicamente problemas, mas uma safra de praticamente 254 milhões de toneladas de grãos, que vem num momento de preços bons. Então, Gelson, provavelmente é um dos melhores anos da agricultura brasileira, mas passamos um apuro grande, viu? Professor, me permita compartilhar aqui números relacionados a essa grandiosidade do momento vivido pelo agro, né? PIB do agro, com um crescimento previsto aí de 2,5%, chegando a incríveis 728,6 bilhões, né? Enquanto o PIB brasileiro encolheu, ou tem uma previsão de encolhimento da ordem de 9%. Safra recorde de 250 milhões de toneladas de grãos e essa receita é estimada em 728 bilhões. Esses números são sustentáveis, professor? Seguiremos assim até o final da pandemia ou corremos algum risco de intercorrência aí? Seguiremos com esses números. E se você
trabalhar um pouquinho mais com aquele número que você falou, que é o da renda no campo, né? 728 bilhões de reais. O que significa isso para quem está nos ouvindo? É muito fácil. É o volume de produtos que foi produzido, soja, gado, trigo, milho, né? Cana, versus o preço recebido. Então é muito importante que a pessoa veja que isso daí é faturamento, não é lucro, tá? Correto. Porque depois você tem que tirar todos os custos, que inclusive aumentaram nesse ano devido à desvalorização do real. Então esse valor dá praticamente, Gelson, 2 bilhões de reais por dia. É o que foi gerado no campo brasileiro, por isso que recebeu esse tremendo elogio do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que se não fosse o agro, o tombo do Brasil seria extremamente grande. Então, esse crescimento que o agro está apresentando nesse ano vai ajudar a diminuir um pouco o tombo que nós tivemos no setor industrial e no setor de serviços, que sem dúvida foi um dos que mais sofreu, né, em virtude da interrupção da oferta de muitos serviços. Então a agricultura vem forte, deve manter esse resultado até o final desse ano. As exportações também estão recordes. Nós já estamos nesse momento do ano, vendemos ao mundo mais de 61 bilhões de dólares. Se você multiplicar aí por um câmbio de 5, você vê que até o momento, pouco mais da metade do ano, o Brasil já vendeu 300 bilhões de reais. Então é um número impressionante que está entrando pelos nossos portos e ajudando a manter a economia brasileira. É sustentável, tende a crescer, e uma coisa importante para destacar para o nosso ouvinte, que é a seguinte: a sociedade brasileira percebeu que o agro e a produção de alimentos é a nossa vocação nesse período, é o produto que nós temos para oferecer ao mundo. E eu costumo brincar dizendo que eu prefiro ser um mega fornecedor de comida para o mundo do que ter bomba atômica. Sem dúvida. Porque a comida você come, a bomba você não come. Então essa situação ela é sustentável, o agro vai continuar crescendo e nós estamos perante os investimentos para a safra 2021, agora, será plantada ao final de agosto, setembro, outubro, e eu tenho a impressão que serão recordes também os investimentos, bem como a inserção de novas áreas para a produção, sempre fazendo isso da maneira mais sustentável possível. E no caso da agricultura, não precisa ter destruição de florestas, destruição de árvores, porque nós temos um estoque, Gelson, de áreas muito grandes de pastagem, que com a intensificação da produção de bovinos, nós conseguimos liberar para os grãos. E é isso que deve ser feito agora a partir de setembro e outubro. Professor, com essa sua resposta, o senhor abriu frente para outras 3 questões que eu quero empurrar para um pouquinho mais adiante. Tem um artigo, senhor, recente aqui de 3 semanas atrás, abre aspas, temos que parar com a escandalização ambiental no Brasil, fecha aspas. Daqui a pouco eu quero ouvi-lo. Como também quero a sua opinião sobre a política agrícola hoje que está sendo imprimida pelo governo federal, se o agro brasileiro está sendo devidamente respeitado e bem tratado pelos outros segmentos da economia. A pergunta é, professor, o senhor citou ainda há pouco sobre a alta do dólar que impulsionou os nossos produtos. O agro brasileiro está aproveitando a oportunidade na cena de pandemia e aonde, melhor dizendo, estão essas oportunidades, professor? É uma questão bastante interessante. Nós estamos sim aproveitando, e as oportunidades já estão praticamente na Ásia, nesse momento, e na África. Porque o que vai acontecer? A população mundial deve pular das atuais 7,5 bilhões de pessoas para algo entre 9 a 10 bilhões de pessoas, e 80% dessas pessoas estarão na Ásia e na África. Então, o Brasil, ele é um grande fornecedor de alimentos, produtos do agronegócio, e o nosso principal concorrente é os Estados Unidos. Então, esses dois são os vendedores, e a Ásia e a África são os compradores. Dentro lá da Ásia, o destaque principal é a China,
que, para você ter uma ideia, de janeiro a julho desse ano, comprou 24 bilhões de dólares de produtos do agronegócio brasileiro, e no ano passado, na mesma época, tinha sido 18. Então a China aumentou quase que 6 bilhões em compras. Mas não é só a China que eu queria destacar. A chance para o Brasil é cada vez mais chegar perto desses compradores internacionais, entregando um bom produto, prestando um bom serviço com eficiência, porque você pega um exemplo aqui, Bangladesh, que talvez alguém aí na região de Londrina, isso aí não tem importância nenhuma para a agricultura brasileira. Pois bem, Bangladesh, lê do engano, né? Esse ano comprou 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais de produto do agronegócio a mais do que na comparação com o ano passado. Então veja você como que esses mercados emergentes representam a grande oportunidade para o Brasil gerar o seu desenvolvimento, a inclusão de pessoas, a criação de oportunidades pelas atividades do agro e pelas exportações para esses grandes mercados populosos, emergentes e que não têm condições de fabricar toda a comida que eles vão precisar. Agora, falta de recursos que nós temos aqui no Brasil. Professor, eu também já vi manifestações de preocupação da sua parte em relação à questão da geopolítica. Vamos lá. O governo brasileiro, na figura do presidente Jair Bolsonaro, muito alinhado com a política americana, que por sua vez, vem comprando sucessivas brigas com um dos nossos principais clientes de commodities agrícolas, que é a China. Também temo por algumas declarações enviesadas que, vez ou outra, azedam o humor. E aí, professor, a gente corre o risco de que a política atrapalhe os negócios do agro? Gelson, esse risco está presente, mas ele diminuiu bastante, porque as declarações anti-China que escaparam de alguns ministros, escaparam em alguns momentos até da própria figura presidencial, elas pararam. Nos últimos 3 ou 4 meses, não lembro de ter visto declarações nesse sentido, porque eles se conscientizaram da importância da China e de outros países asiáticos para o nosso desenvolvimento, na verdade. Esse recurso todo entrando aqui, ele representa em Londrina venda de automóveis, compra de apartamentos, movimentações, agora graças a Deus voltando nos restaurantes, nos supermercados, enfim. O desenvolvimento econômico do Brasil, ele é impulsionado pelo caixa gerado pelo agro. E você tem toda a razão, não se pode brigar com o cliente, não se pode ofender cliente. Eu tenho a impressão que nesse item o governo está muito mais comedido e muito mais orientado para a demanda que deve ser o comportamento. O comportamento deve ser de falar menos e muito trabalho, muita questão técnica, porque o Brasil tem que ser amigo de todo mundo. Sem dúvida. Nós temos que oferecer o que os americanos precisarem, o que os africanos precisarem, o que os asiáticos precisarem. É bom a gente não tomar lado nessa história, porque todos são nossos compradores, inclusive os americanos, que importam bastante coisa do nosso agronegócio. Portanto, como diz a minha filha, nessa área, uma palavrinha legal que ela fala, nessa área, papai, boca de zíper, fica quieto, e vamos suprindo, não entra em discussão que não é necessária para a gente, sabe? Não é bom criar conflito com ninguém nesse momento. Nós temos que ser amigo de todos, aquele que vende comida de qualidade, sustentável para todos, sem entrar em polêmicas. Olha, eu estou aqui com um boletim do Paraná Cooperativo Aberto, material bem fresco, professor. Comércio exterior, 2 pontos. A agronegócio representou mais da metade das exportações brasileiras em julho. As vendas externas do agronegócio em julho representaram 51,2% no valor total exportado pelo país, somando 10 bilhões de dólares no mês passado, alta de 11,7% em relação ao valor exportado em julho de 2019. Professor, 2 perguntas em uma. Primeiro, a ministra Tereza Cristina, ela é uma unanimidade? Segundo, a economia
trata bem o agro brasileiro? Aí nós vamos ganhar de 2-0. Eu acho que sim, a Tereza Cristina não é surpresa, né? Porque as pessoas que a conheciam, antes dela virar ministra, já tinham a certeza da performance do trabalho dela. Uma pessoa técnica, ela é produtora, ela é bem formada e ela tem experiência política, o que é muito importante. Quer dizer, ela junta 3 condições espetaculares para exercer um cargo público. E aí a 4ª condição ainda é a própria figura dela, né? Que é uma figura muito agradável, muito calma, e ela ajudou em muitos momentos a colocar panos quentes aí em situações. E agora tenho certeza que o trabalho muito bem feito que o Ministério trouxe no primeiro ano dessas jornadas internacionais, que assim que essa situação do coronavírus estiver concluída, quem sabe nós podemos contar com mais ainda saídas da ministra com as delegações de empresários que normalmente vão junto nessas viagens, para justamente abrir mais mercados para as importações do Brasil. Então vejam que interessante, para as vendas do Brasil, lógico, né? Eles são os importadores. Então eu acho que isso é muito importante, porque quando ela vai para um local como Indonésia ou Tailândia, vão presidentes de empresas também, empresas que estão aí no Paraná, de cooperativas, e lá estão compradores. E aí então, depois que houve a questão da relação governamental, fica jogo, né? Fica um trabalho de comercial entre os vendedores e os compradores, se estabelecem as boas relações, e aí isso toca adiante. E o resultado você já falou. Quer dizer, olha só, em julho, que é o dado mais recente que nós temos, lógico, agosto ainda está na metade, nós estamos com quase 51% do que o Brasil vende é agronegócio, é comida. Portanto, é um agropaís. E só em julho, para fechar, 10 bilhões de dólares, veja isso, e põe para reais, 53 bilhões de reais em um mês. Quem está nos assistindo aí, depois vai pegar no celular uma calculadora e faz 53 bilhões por minuto. Divide por mês, por dia, por hora, por minuto, para você se assustar com o número de vendas que o agro brasileiro conquistou nesse mês e vai continuar até o final do ano. Professor, a África é um mercado importante em potencial ou isso mudou em função de pandemia? Olha, a África, ela, lamentavelmente, né, por questões até humanitárias, a África é um importador de comida, porque a África tem se desenvolvido, né, tem os grandes centros urbanos, tem países que estavam, né, agora antes da pandemia, vamos esquecer a pandemia, com indicadores de distribuição de renda bons, e ela é importadora durante talvez mais uns 10 ou 15 anos, porque a África tem recursos para produzir, tem terra, tem solo, mas tem toda a história que as pessoas conhecem ainda, né, de muitos locais com questão tribal, título de terra, questão institucional jurídica que não funciona, né? Então ela é um mercado potencial importante para o Brasil, né? Deve se consolidar mais fortemente nos próximos anos, mas não está entre os principais compradores quando você pega os dados acumulados, né? Então aqui bem rapidinho, nós estamos com a China em primeiro, dos 61 bi, eu vou falar só uns 3 ou 4 números. Fica à vontade, professor, por favor. Dos 61 bilhões que o Brasil vendeu, 24 foi para a China, daí 4 para os Estados Unidos, né? Aí você coloca a União Europeia aí, somando todo mundo, deve dar uns 5, e aí vem os países que têm surpreendido com crescimentos, taxas de crescimento, porque Estados Unidos e União Europeia é razoavelmente estável o que eles vêm comprando. Agora, quando você pega Coreia do Sul, né, Indonésia, Vietnã, Bangladesh, Arábia Saudita, esses países vêm aumentando bastante as compras aí do Brasil. Então, é muito importante porque são países que não criam muitos problemas para nós na questão ambiental, na questão de exigências, e tem cada vez mercados mais amplos para nós vendermos. Então esse é o dado importante. Quem vai mesmo comprar do Brasil
as nossas commodities, nossos produtos alimentares são os países emergentes da Ásia. E na sequência vem a África com potencial de crescimento. Professor, nós estamos assistindo a uma onda impressionante de inovações técnicas com ênfase em TI no agronegócio. Para a gente fechar esse primeiro bloco, nós já estamos alinhados com o que de mais moderno se faz nesse segmento em nível de Europa, em nível de Estados Unidos. Ainda tem espaço para melhorarmos e, por conseguinte, melhorarmos a nossa competitividade, professor? Ô Gelson, aqui a resposta vai deixar quem está nos ouvindo muito contentes. O Brasil não estava. Se você estivesse conversando comigo em 2015, eu ia dizer para você que muita coisa nova sendo gerada na Califórnia, na Europa, né? E então tem que separar também o tipo de inovação. A inovação do digital, de aplicativos, de coisas criativas que permitem a gestão da agricultura em vez de hectare por metro quadrado, nós estamos completamente alinhados com o que o mundo mais avançado está desenvolvendo. Perfeito. As nossas escolas de engenharia, de matemática, a própria agronomia, zootecnia, o que tem de jovens que estão bolando coisas novas e permitindo aos nossos agricultores ter hoje uma gestão muito melhor, com controle muito grande dos seus números e ações cirúrgicas para poder melhorar, é algo impressionante. Aonde nós estamos atrás, que também é inovação, é na genética de plantas, no desenvolvimento de novas moléculas, né, que são usadas em produtos químicos. Esses ainda são muito feitos fora do Brasil. Mas aqui também está nascendo e se desenvolvendo com muita velocidade uma indústria de biodefensivos, biofertilizantes. Então você tem muita inovação também feita no Brasil, mas nessa área da modificação genética tal, nós estamos um pouco atrás. Na área do digital, de aplicativos tal, eu diria que na verdade eu acho que nós estamos até à frente, porque o Brasil hoje é exportador de aplicativo, exportador de software de inteligência artificial para fazendas, feito no Brasil e exportado para o nosso principal concorrente, os Estados Unidos. O que nos dá uma vantagem competitiva incrível e amplia o leque de produtos relacionados ao segmento agro, não, professor? Exatamente. Com isso, nós temos chance de abrir uma vantagem maior pelo controle de custos. Porque o agro, lógico, não estou falando do café embalado com marca, né? Aquela carne orgânica, carbono zero. No geral, o agro, o grosso das exportações são as chamadas commodities. Commodities é produto cujo preço está em bolsa. Correto. Você tem pouco controle sobre o preço. Então, para você aumentar a margem e conseguir ter resultado para poder investir mais, você tem que cuidar do custo. E todo esse pacote tecnológico que está vindo aí está ajudando muitos nossos produtores a cuidar do custo dentro da sua própria propriedade, e também tem o custo, que você tocou nesse assunto na pergunta anterior, eu acabei esquecendo de responder. O custo que está melhorando é o custo Brasil. Sem dúvida. Com reformas importantes, com a questão da logística que está melhorando muito, é uma área do governo que vai bem, com simplificações, com maior respeito aos contratos, invasões controladas, né, de terras e outras questões que estão avançando também. Então a agricultura brasileira tem se beneficiado de um pacote que a permite ficar mais competitiva. Ok, perfeito. Professor, vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco, na segunda parte, a gente ainda tem muito mais para tratar com o engenheiro agrônomo e professor Marcos Fava Neves. Não saia daí, intervalo é rápido, até já. CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Estamos de volta com o CBN Entrevista. O nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo, é também professor, mestre, doutor Marcos Fava Neves, uma das maiores autoridades no Brasil quando o assunto é agronegócio. Professor, provocação foi feita lá no primeiro bloco, esse é um tema importante.
o Brasil muito pressionado internacionalmente em questões ambientais. E numa entrevista que o senhor concedeu há cerca de 2-3 semanas, o senhor disse muito enfaticamente: temos que parar com a escandalização ambiental no Brasil. Explica pra gente esse raciocínio, professor. Esse é um tema que tem me tirado o sono e a paciência. Cada hora você recebe uma pancada e é um tema extremamente complexo, porque você, eu, todo mundo que está nos ouvindo é ambiental. Não tem, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que quer destruir as coisas bonitas que a natureza tem para nos oferecer e tal. Nós somos ambientais. Sim, sem dúvida. E a produção do Brasil, ela é uma produção ambientalmente adequada, e nós vamos assumir, já somos, né? Porque quem controla metade da soja vendida no mundo, metade do açúcar vendido no mundo, 80% do suco de laranja vendido no mundo, 1/3 do frango vendido no mundo, 25% do boi vendido no mundo. O Brasil já é um fornecedor mundial de alimentos, e a posição que eu almejo para o Brasil é que em 10 anos nós sejamos vistos pela sociedade mundial como fornecedor sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Esse é o caminho que está aberto para a sociedade brasileira conquistar um respeito mundial como quem provê comida de qualidade e sustentável. Então, por que esse assunto hoje tem me tirado um pouco a paciência? É porque está um foco muito grande da sociedade mundial em cima da Amazônia. E nesse foco, Gelson, você tem grupos que são realmente preocupados, grupos ligados à questão ambiental, mas você também tem por trás grupos ligados ao protecionismo, que não querem que o Brasil expanda e invada os mercados que estão sob controle deles. Você tem grupos políticos, né, que são contra governos de direita, como é o caso do governo brasileiro, então ele embarca nessa causa. Você tem outros com interesses pessoais, enfim, você tem um grupo que macula efetivamente o bom ambientalismo que nós... São muitos interesses enviesados no debate, não, professor? E aí ele aproveita um fato e ele dá a repercussão. Então qualquer coisa que sai do Brasil hoje, você tem uma repercussão na mídia internacional vezes 10. Isso é que eu estou chamando de escandalização. Você cria um escândalo com algo que não é um escândalo, né? Ontem mesmo tinha uma postagem interessante, uma reação do presidente, que as pessoas falam: não, porque a Amazônia está chegando já no ponto que não volta mais, não, porque a Amazônia está sendo toda destruída. Então você tem que mostrar estatística. Quando você mostra estatística, a pessoa fala: nossa, mas é isso aqui? Não, então eu falei errado. Então, na verdade, o que está faltando para o Brasil nessa área, antes de eu tocar no problema, eu já vou dar a solução. Política de comunicação adequada. Sem dúvida. Um livro anual sobre a Amazônia, explicando a Amazônia em inglês para a comunidade internacional, deixar as pessoas olharem os dados, monitorar e desarmar esse movimento que hoje coloca o Brasil no foco mundial. Esvaziar esse discurso, né? Perdão, pode falar. Esvaziar esse discurso, né? Perdão, professor. Exato. Tem muitos locais no mundo hoje com muito mais queimada que o Brasil, mas eles não recebem o foco da atenção mundial, de presidentes de países, de presidentes de fundos de investimento. Então eles encasquetaram com a Amazônia. Então pronto. O que nós temos que fazer então? Criar a base de dados ampla, mostrar que lá tem 20 milhões de pessoas, que lá tem 500 cidades, porque se você perguntar para o europeu, ele acha que lá é só uma floresta. Então, você tem que mostrar, contar a Amazônia para quem está fora do Brasil. Primeiro passo, fazer isso de uma maneira elegante, criativa, bonita. Segundo passo, tem um indicador que é muito importante, Gelson, se trabalhar, que é o desmatamento, principalmente o ilegal. Então nós já conseguimos reduzir isso no mês passado, e é esse o número que nós temos que buscar para, nesse momento, esvaziar esse discurso. Correto. Tá? Então isso é foco, o exército, todo mundo. Nós temos que baixar o desmatamento ilegal, não é para acontecer, tem que vir a zero e mostrar para o mundo, falar: olha, nós trabalhamos e conseguimos. Aí esse assunto sai da pauta. E a outra contribuição que eu tenho é que
e isso me deixa bastante incomodado, é que para falar da questão ambiental, esses grupos, eles só pegam esse indicador, que é o indicador de desmatamento. Eles esquecem outros indicadores onde o Brasil é muito melhor do que eles. Esses indicadores, não, isso não interessa. Que indicadores são esses, Gelson? De maneira bem rápida, eu costumo falar que é a mãozinha ambiental. Quem está nos ouvindo vai guardar, e toda vez que ouvir crítica ao Brasil, você estende a mão e fala, eu vou te explicar. Primeiro, índice de energia renovável sobre o total usado no país. Nós temos 47% da nossa energia vem de fontes renováveis, na Europa está entre 10% a 15%. Segundo índice, cobertura vegetal que o país tem original. Nós temos 2/3 do nosso país intocado. Vai olhar os outros países para ver quanto que é. E isso graças também a um código florestal que está preservando isso entre os mais rigorosos do mundo. Terceiro indicador, que eles não gostam de falar, o índice de uso de biocombustível em cima dos combustíveis, né? Nós temos biodiesel no Brasil e nós temos o bioetanol, muito usado aí na região, e o biodiesel também. Sim. Isso cacifa o Brasil a ser um dos países com o maior uso de biocombustível, combustível renovável, combustível que muitas vezes tem um sequestro de carbono muito maior em relação ao combustível fóssil e poluente. Então, esse pacote. Quarto item da nossa mãozinha, emissões per capita, e ele é consequência dos outros, né? Quando você coloca emissão que um cidadão faz por ano, o índice do Brasil é um dos mais baixos do mundo também. Então não é justo você colocar o Brasil como um país poluente, porque os nossos cidadãos, nós somos um dos menores emissões no planeta, principalmente comparando aos países de dimensão econômica igual à nossa. E para fechar a mãozinha, todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, de bioinsumos que eu já falei aqui, de integração lavoura-pecuária-floresta, de tratar o solo, agricultura regenerativa, enfim, toda a pesquisa que nessa parte o Brasil lidera o mundo, porque tem os melhores cientistas em agricultura tropical, e que cacifa a nossa sociedade a buscar os tais títulos verdes, né, os bilhões que estão à disposição na área ambiental. Então, foi uma resposta um pouco mais longa, eu peço perdão. Não, foi uma aula, professor, imagina. É complexa e nós não podemos aceitar que taxem o Brasil como pária na questão ambiental mundial. Isso me tira do sério, e me tira do sério gente aqui dentro que estimula esse tipo de coisa, soltando escândalos, soltando manchetes negativas, quando na verdade o dado que ele tem é positivo. Professor, o senhor já teve a oportunidade de dizer isso para a ministra Tereza Cristina, para o presidente da República, para os assessores que o cercam? Faz todo sentido, professor. Não, esse discurso eles têm, né? Eu não tenho acesso ao presidente, mas a ministra direto, ela tem esses materiais, tudo, fala, o discurso dela está extremamente alinhado. Correto. O ministro Ricardo Salles também, apesar de ser muito criticado, é uma pessoa bem intencionada, que está modernizando muita coisa e enfrenta muita resistência porque ele mexeu com muitos interesses, né? Então, mas eu acho que o governo brasileiro, no geral, está alinhado com esse discurso. Agora nós temos que tomar cuidado para não reagir, Gelson, de uma maneira agressiva, porque aí você perde a razão. Sem dúvida. Pela forma e não pelo produto, pelo conteúdo que você tem, né? Então nós estamos pisando em ovos, porque é uma área muito sensível, né? Você ter um artista internacional se mobilizando para a questão da Amazônia é um tirinho. Para você pedir para ele se mobilizar para falar do Brasil, grande vendedor de comida, pode esquecer. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um tema muito delicado e a nossa imagem hoje nessa área foi prejudicada por esse conjunto de fatores que eu expliquei aqui: a criação de escândalos, o ambientalismo com veste, que a gente muitas vezes sabe que não é
a mais adequada e também por erros que o Brasil cometeu. Professor, nessa vibe do ambientalismo e do agro, o agronegócio brasileiro está se tornando cada vez mais sustentável, professor? É isso? Olha, eu quero dar uma resposta para muito mais sustentável, índice de preservação de áreas. Que lugar do mundo que você pega quanto custa uma área aí na região de Londrina, a pessoa tem que pegar 20% da área, graças ao Código Florestal, e trazer de volta a vegetação original, ou ele tem que compensar isso em algum lugar. Ninguém pagou o produtor para fazer isso. Eu costumo dar um exemplo para que a pessoa que não é do agro está nos entendendo. Imagina que você empreendeu um hotel em Londrina e depois que você está com 5, 10 anos trabalhando com o seu hotel, alguém chega e fala assim, 20% dos apartamentos você vai ter que pôr horta, tá? Não vai mais poder alugar. E foi o que aconteceu com os produtores rurais brasileiros, que aceitaram, engoliram, tomaram o investimento necessário, e isso ainda vai nos dar bilhões, né? Porque eles vão poder comercializar isso agora no futuro. Mas é uma das agriculturas mais sustentáveis do mundo, por aquela mãozinha que eu te falei, e pela essa juventude, né? Porque outra coisa, Gelson, muito bonita do agro brasileiro, que eu não vejo, né? Eu viajo o mundo em eventos de agricultura, em projetos de agricultura, eu não vejo isso em outros lugares do mundo. Eu vou falar nos Estados Unidos, na Europa, é um bando de velho que está assistindo. Aqui é uma molecada, uma juventude que está vindo, que está juntando... Tem um processo de renovação muito bonito em curso, né? Pelo amor de Deus, não se observa na agricultura mundial. A agricultura brasileira tem um conjunto enorme de jogos, porque ela virou moda, né? Ela é tech, ela é pop, quer dizer, virou moda. Então, hoje, você falar que trabalha com agro, eu saio daqui de Ribeirão, sempre indo dar aula em São Paulo para ambientes ultra-urbanos, né? E agora chegou o PIB está chegando. Então, respeito, né? Muito interessante como era 10 anos. Antes está chegando a botina, né? Está chegando o chapeludo, agora não, está chegando o PIB. É outra conversa e o respeito muito grande. Então essa juventude que está chegando no campo, eles têm uma leitura ambiental muito melhor que a nossa geração, muito melhor. Então para eles é natural fazer esses trabalhos todos, trabalhar com regeneração de áreas, com conservação das matas, expansão das matas, dar nome para a mata, fazer uma coisa bonita. Então tudo isso está acontecendo, e eu termino só dando um exemplo para você. O Brasil, um dos setores mais modernos e eficientes do Brasil, quem está nos ouvindo aí vai gostar, até porque tem aí na região tem bastante, a produção de laranja e suco de laranja, tá? Correto. O Brasil há décadas domina o comércio mundial. De cada 10 copos de suco de laranja que um europeu toma, 9 vem da nossa região, 9 vem do Brasil. Pra você ter uma ideia, a laranja, Gelson, usa só 400 mil hectares no nosso país. Essa cadeia exportadora, 400 mil hectares, 400 mil campos de futebol, né? E ela traz por ano ao Brasil 10 bilhões de reais, que é o suco que estão tomando agora, enquanto nós estamos conversando. Esse dinheirinho vem voltando para cá e entra e ajuda no nosso desenvolvimento. Pois bem, que número que eu queria te dar? Dos 400, ela usa 400 mil hectares, e dentro das propriedades citrícolas você tem 180 mil hectares de matas preservados. Então olha que interessante, vamos resumir, 600 mil hectares, 400 mil usado para laranja, 200 mil preservados. Portanto, cada 2,5 hectares que ela usa, ela reconfigurou em mata original, ela está preservando. Você quer uma coisa mais bonita do que essa? E pega o algodão brasileiro também, boa parte dele certificado com o Better Cotton Initiative, né? E com critérios de sustentabilidade. Então, eu estou muito animado com o que nós já fizemos e com o que nós temos de oportunidades na sustentabilidade. Quando o senhor citou essa nova geração de agricultores, de empresários, de executivos, eu me lembrei de uma conversa que eu tive recentemente com o professor, seu colega Fábio Mizumoto, né, que também é engenheiro agrônomo, mestre, doutor em administração, e a gente falava exatamente sobre governança e sucessão no agronegócio. Também quero a sua opinião, professor. Os velhos estão saindo de cena, os novos estão chegando, na esteira das novas tecnologias, de entender mercados com uma
visão muito diferente do que seus pais e avós fizeram. O senhor acompanha esse movimento de governança e sucessão também, professor? Acompanho, gosto muito do Fábio, somos sócios e, na verdade, Gelson, não é o velho saindo e o jovem chegando, né? O melhor é a combinação dos dois. Não é excludente, né? Sem dúvida. A experiência que você tem numa pessoa de idade que trabalha 30 anos, 25, 40 anos, é uma coisa tão sensacional, e o jovem chega sem essa experiência, mas totalmente digital. Então, quando você consegue cruzar esses dois, dá um casamento perfeito, porque é o aplicativo experiente, né? Você tem uma possibilidade de ganho que, juntando os dois, dá 5. Porque um tem aquela visão, né, que o outro é afoito, um está totalmente digital, o outro tem medo de tocar nas coisas digitais. Então você junta os dois e um começa a ter ganho com o outro. Eu acompanho muitas famílias no Brasil, onde você vê que beleza que é a integração dos que estão lá com seus 28, 30 anos, do pessoal de 65, 70. Essa combinação, ela é muito boa. E como outra coisa que está acontecendo é que eles são muito generosos em contar para os outros os acertos. Então você está vendo aí esses meses, esse monte de live, o cara conta tudo, né? Ele não enxerga. Quando você vai para uma indústria, né, a pessoa tem aquele medo, porque eu não vou entregar meu segredo, né, porque é meu concorrente e tal. Na agricultura eles contam tudo, então o cara que está lá, ele fala, pô, preciso fazer isso também, ele liga para ele passa, né? Ele segue as planilhas. Talvez esteja aí um dos segredos do êxito do agro, esse compartilhar, não, professor? Não tenha dúvida, esse compartilhamento, esse engajamento é uma coisa maravilhosa da agricultura brasileira, né? Você está renovando ela sem perder a experiência, e esse pessoal tem um caráter também que eu gosto muito, associativista, cooperativista, de engajamento maior. Eles estão mais cientes a essas causas que eu já falei aqui, ambiental, como também a causa social, e isso também tem contribuído. Professor, nós estamos a 4, 5 minutos do encerramento do nosso papo e eu não posso deixar de abordar com o senhor um tema que eu sei lhe é muito caro. O senhor sempre que pode toca nisso. Segurança alimentar, professor. E aí, o papel do Brasil e do agro nesse capítulo? Essa é uma área que vai sofrer uma pressão cada vez maior, porque a sociedade mundial quer sanidade. Lembre-se que essa crise do coronavírus vem de um alimento que não deveria ter sido consumido, né? E então essa é uma preocupação muito grande. A régua da questão dos controles de qualidade, da questão da rastreabilidade, da questão da sanidade, ela vai subir. E toda subida de régua ou de regra também serve, né? Ela traz aumento de custo. Todo controle vai ter que ter um aumento de custo, então nós temos que estar preparados para isso. Já aconteceu, se você conversar com os empresários aí, eles estão com medidas muito mais fortes de controle sanitário, necessário nesse momento, mas que devem perdurar, e isso trouxe aumento de custo de produção. Mas é o caminho, não tem volta. O grau de exigência mundial em relação à qualidade, sanidade, certificação dos produtos tende a aumentar. E eu vejo, no caso, pela organização da agricultura brasileira, que nós temos condições de sair na frente, posicionando o Brasil, como eu disse, fornecedor mundial sustentável, com os produtos de melhor qualidade, de melhor entrega de valor para quem está comprando da gente e tocando para frente, industrializando, vendendo no seu país. Então essa é a nossa vocação, né? O Brasil, o agro é o doutor do Brasil, a sociedade entendeu, a imagem do setor melhorou muito internamente com a pandemia, porque poucos lugares do mundo tiveram a fartura que o Brasil teve, não tivemos casos aqui de gôndolas vazias, e eu vi nos Estados Unidos, eu vi na Europa, e a sociedade entendeu que o caixa quem traz é o agro, portanto o respeito ao agronegócio em 6 meses
de pandemia, ele cresceu 10 anos de campanha de propaganda, de marketing que a gente poderia fazer. Foi um ganho de imagem do agro. Internacionalmente, Gelson, eu concluo dizendo o seguinte: a gente conseguindo trazer a Amazônia, que é um ativo mundial, todo mundo gosta da Amazônia, todo mundo quer preservar a Amazônia, todo mundo conhece o nome Amazônia. Se a gente conseguir trazer ela, que hoje pesa do lado negativo, para o lado positivo da equação, ninguém segura as agroexportações sustentáveis do Brasil. Professor, eu estou ouvindo o senhor há quase uma hora, com absoluta exclusividade, o que é um privilégio. Já ouvi e vi muitas vezes em eventos. O senhor é um homem otimista, muito otimista, exala otimismo e confiança. Obrigado pela sua contribuição. O senhor tem mais um minuto para o seu recado, professor, porque não é só de empresários do agro, nós estamos falando para toda uma sociedade que orbita essa ferramenta extraordinária, esse universo incrível, pelo qual nós temos enorme respeito, professor. Ô Gelson, eu vou para o lado pessoal, então, nesse meu minuto final, dizendo que eu aprendi muita coisa durante esse período de isolamento e durante a pandemia. Eu me considero hoje um ser humano melhor. Que bacana. Tem muitas mudanças que aconteceram, a sensibilidade aumentou, a questão da simplicidade, a questão da inclusão, a questão de valorizar o que é feito no meu país, no entorno. Eu fiquei muito mais nacionalista e eu percebo que tem gente que não melhorou. Então vamos aproveitar esse período, fazer uma reflexão e ver como é que nós podemos ser pessoas melhores, como é que os nossos negócios podem ficar melhores, porque o grande desafio nosso, Gelson, é criar oportunidades às pessoas, tá? Isso você leva para o caixão. Quando você for embora, você vai levar junto, porque nunca ninguém vai esquecer alguém que deu uma oportunidade para ela. Muitas outras coisas você não vai levar embora. Então que a gente possa ter como missão, quem está nos ouvindo, eu preciso ajudar a criar oportunidades para as pessoas. Ainda mais depois desse período onde muita gente perdeu o que tinha, né? Além de todo o desastre humanitário que nós tivemos, a nossa missão tem que ser essa. Eu, como educador, a nossa missão é criar oportunidades para as pessoas. Com isso, nós vamos ser lembrados e transformar o nosso país em melhor. Gratidão pela sua contribuição, professor. Foi um prazer. Eu espero pela oportunidade de reencontrá-lo muito em breve pessoalmente, tá? Vai ser um prazer. Nossos agradecimentos ao engenheiro agrônomo e professor Marcos Fava Neves, o nosso convidado de hoje do CBN Entrevista.